falam de amor e também de salvação. Por trás desse discurso vem a manipulação, pois quem não dá dinheiro é chamado de ladrão, e o serviço voluntário já virou obrigação. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Toda criança e adolescente tem o direito de crescer em uma família que garanta o seu desenvolvimento, educação, saúde, cultura, esporte, lazer. Mas às vezes, esse não é um ambiente saudável e seguro. O que acontece quando essa é a realidade? Quando há uma denúncia, seja da escola, do sistema de saúde, do vizinho ou de qualquer outra pessoa, o Conselho Tutelar entra em ação para investigar a situação. Após certificar que aquele ambiente ou aquela relação, da forma em que se encontra, não está adequado, é responsabilidade do Conselho encaminhar medidas para garantir que a criança ou adolescente esteja em uma esfera propícia para o seu crescimento. Caso seja determinado judicialmente o afastamento do convívio familiar, a criança ou adolescente é encaminhado para um abrigo, e sua família passa a ser acompanhada pelo sistema de acolhimento para atuar nas questões que foram identificadas, de forma a garantir o bem-estar e a integridade da criança ou adolescente. Assim como respeitando ao máximo o seu direito ao convívio com a família de origem, exceto quando há decisão judicial que não permita. A prioridade sempre será que a criança ou adolescente volte para a família de origem, agora em um ambiente seguro e saudável. Mas se após todas as tentativas, o sistema de acolhimento verificar que a volta da criança ou adolescente ao lar de origem não é possível, caberá à Justiça a determinação da perda da guarda da família. Essa é uma decisão extrema e excepcional, determinando que não é seguro e saudável para aquela criança ou adolescente retomar ao seu lar de origem, passando-a totalmente aos cuidados de um abrigo. E o que acontece a partir de agora? Ela poderá deixar o sistema de 3 formas. 1. Ao ser adotada por uma nova família. 2. Ao atingir a maioridade, que é 18 anos. Ou 3. Acabar fugindo do abrigo. A rede abrigo existe para que esses O dinheiro recolhido para onde vai então? Se órfão e viúva não recebem doação, eu bem que gostaria de ter uma explicação. Mas se você pergunta, vai ouvir repreensão? Eu gostaria de ter uma explicação. Mas se você pergunta, vai ouvir repreensão? Eu gostaria de ter uma explicação. Mas se você pergunta, vai ouvir repreensão. Mais de 50 mil crianças e adolescentes vivem em instituições de acolhimento no país, os conhecidos abrigos. 7 mil delas estão para adoção. Mas o que acontece quando um jovem completa 18 anos e ainda está em uma instituição? O Caminhos da reportagem de hoje vai contar um pouco da história desses adolescentes e de como eles se preparam para sair dos abrigos. Você vai ver que a adoção de crianças maiores ainda é rara no país, mas projetos como o Adote um Pequeno Torcedor do Recife tentam mudar esse quadro. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade. Aí foi meus pais que me deixaram aqui, que não tinha condições de cuidar de mim. Ela conta que tem 4 irmãos e que 2 deles, assim como ela, também passaram boa parte de suas vidas em instituições de acolhimento. Quais são as lembranças que você tem de quando você era criança, que você chegou aqui? Eu chorava muito, né, porque eu não queria ficar. Não conhecia aqui, mas depois eu fui me acostumando. Eu acabei gostando daqui. Mas já aprendi muita coisa aqui dentro. A aldeia me ensinou muita coisa que meus pais não podiam me ensinar, eles me ensinaram. Eles nunca mais vieram visitar você? Nunca mais vieram. Apesar dos pais não terem ido até o abrigo, ela não queria ser adotada. Eu nunca tive desse pensamento, não. Porque eu queria ficar aqui. Tipo, não queria ser levado para outra pessoa. Porque eu tinha... Meu pensamento, assim, que eu ia encontrar minha família. Meu pensamento. Com 17 anos, a menina se prepara para sair da instituição. Que curso que você já fez? Eu já fiz de informática. E agora você vai começar outro curso, não vai? Vou de auxiliar de dentista. E eu tô gostando muito. Aí quando terminar lá, quem sabe eu não faço outro, ou arrumo até um emprego, quem sabe. E também sonha em reencontrar aquela que sempre esteve em seus pensamentos. Ela não pode estar aqui me dando um carinho e atenção, mas eu considero ela como minha mãe. Eu perdoo ela por tudo. Por tudo, por tudo. Você perdoa? Porque eu sinto falta dela. Ana
Ana Carolina, que vive nesta instituição de acolhimento do Recife, está disponível para adoção. Por autorização do juiz da Vara da Infância e da Adolescência da capital pernambucana, podemos mostrar o rosto desses jovens, além de ouvir suas histórias. Dos 15 anos de vida, 11 foram vividos neste abrigo. É como uma casa normal, só que aqui a gente não tem mãe, tem as tias que fazem o papel da mãe. Aí elas reclamam com a gente quando a gente está errada, quando a gente faz alguma coisa que não deve, aí elas falam com a gente, conversa. Aqui tem internet? Tem, mas a gente não tem senha não. Mas aí você tem acesso à internet aonde? Quando precisa? Tem, quando é para fazer trabalho, né? Aí você pode acessar a internet. Mas você gostaria de ser adotada? Você tem essa expectativa? Por quê? Porque eu não queria ser adotada. Porque eu só queria uma família normal, mas eu queria amor. Então, na verdade, você tá mais esperando ficar mais velho. Por que você se emociona? Porque eu não conheço minha mãe. As chances de uma menina como Ana Carolina, que tem mais de 15 anos, ser adotada é de 0,09%, segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção. As duas estão disponíveis para adoção e não conseguem imaginar a vida uma longe da outra. Já veio gente querendo adotar, mas não as duas. Já veio umas 5 pessoas querendo me adotar, mas não adotar minha irmã junto comigo, só eu. A gente não quer só se for as duas. Porque a gente só tem eu, a ela e ela M. Só nós duas. Quando você for fazer 18, porque não tá tão longe também, o que você pensa? Eu fico mais preocupada com ela, porque ela vai fazer 18 ano que vem. Ela nem se preocupa muito, mas eu me preocupo, porque ela vai ter que sair daqui. Ela não vai poder ficar aqui. Aí eu fico preocupada pra onde a gente vai, porque eu não vou ficar aqui sem ela. Aí eu fico só preocupada, só. Mas calma que vocês vão estar sempre juntos, irmão. É sempre assim, a gente tá sempre junto. Mas é porque a gente não tem lugar pra ir quando sair daqui. Nossa família mora bem aqui pertinho, mas nenhuma vem aqui ver a gente. A gente tem jovens que estão sendo atendidos na nossa república, onde a gente subsidia com o valor, com parte do aluguel, com parte da alimentação, ajuda comprando medicação, faz um atendimento ainda com esses jovens, né, na perspectiva de inserção no mercado de trabalho, enfim. E vai trabalhando também para que eles possam sair daqui com suas residências já mobiliadas. Então a gente capta, né, por meio dos nossos parceiros e voluntários, a mobília para esses adolescentes que serão jovens, e aí eles saem daqui já com essa casa montada. Então já é menos uma despesa, né? Porque eles já conseguem sair daqui com o seu cantinho já definido. Se as opções são poucas para meninos e meninas acolhidos que completam 18 anos, o que dizer daqueles que estão na mesma situação e possuem alguma deficiência? Este é o caso deste menino. Eu moro aqui há 8 anos. Eu gosto de conversar, eu gosto de assistir televisão. Ele completa 18 anos, ele recebe uma guia de desligamento da medida judicial, da medida de proteção. Mas a instituição de acolhimento, sensibilizada com a história, caso ele não tenha para onde voltar, questão de família, não, ou parentes, ele continua na instituição. E assim tem sido. Ele tem ficado, são poucas instituições que atuam só com esse público-alvo, e os meninos que completaram 18 anos, eles continuaram e continuam acolhidos pela própria instituição que os acolheu quando pequenos. Então, é um menino que continua morando na instituição de acolhimento. Apesar de não ter contato com a mãe, seu maior sonho é encontrá-la. Eu quero ir encontrar minha mãe. A minha mãe é tudo para mim, é tudo. Às vezes as pessoas não sabem que eu fico pensando na minha irmã, na minha mãe. Só que
Eu falo mesmo assim para as pessoas, não precisa se preocupar comigo, eu tô bem. Hoje no Brasil, mais de 13% das crianças e adolescentes vivem de 6 a 10 anos em abrigos. 6,4% ficam por mais de 10 anos. E 33% permanecem de 2 a 5 anos nas instituições. Aconteceu com Elisa e Pedro. E é o que acontece com milhares de crianças que ficam no abrigo até os 18 anos, quando se deparam com outro problema: o que fazer na hora da saída. Legalmente considerado adulto, este jovem estaria preparado para enfrentar o mundo sozinho? Me senti um tanto perdido. Por quê, Pedro? Como assim? Explica. Porque é outro mundo. Até hoje, você tem comida, você tem bebida, você tem uma cama para você deitar. Você está acostumado de um jeito, entendeu? Amanhã você acorda em outro lugar. Até hoje eu não sou adulta o suficiente para seguir a minha vida assim, entendeu? Eu não me sinto adulta, apesar de ter 23 anos, não me sinto madura para poder enfrentar tais coisas da minha vida. O despreparo é uma das dificuldades porque a maioria dos abrigos não dá o apoio necessário. A psicóloga Ana Laura Martinez realizou um estudo sobre a saída de jovens dos abrigos e constatou a falta de apoio emocional. Eu fui notando, então, que esse momento da saída era um momento muito difícil emocionalmente, onde as pessoas, tanto os adolescentes como os educadores e toda a coordenação do abrigo, não dava conta de falar a respeito. Porque é assim, quando a gente tem uma dor muito grande, às vezes a gente prefere não falar sobre ela. E aí, de repente, o adolescente fazia 18 anos, ele precisava sair do abrigo, né? Porque legalmente ele não pode ficar mais lá, e aí a saída era feita às pressas. Por mais que a gente tinha psicólogo, uma semana tinha um, outra semana tinha outro, um mês tinha outro, não era aquele preparo de emoção, entendeu? Porque a preocupação deles com a gente era a cama, a comida, era a roupa, era até onde dormir. Só que dentro de mim era muito mais. Enquanto todas as crianças estiverem na casa-abrigo, eles mantêm as crianças lá. Depois que as crianças saem da casa-abrigo, para eles, tanto faz como fez. Então a preocupação deles é quando a gente está lá, depois que a gente sai de lá. Quando você sai do abrigo, você tem que se virar. Se vira. Faz o que você quiser para conseguir, mas não me venha bater na porta. Pedro teve que encarar a saída logo aos 17 anos, quando foi avisado que o abrigo ia fechar. Ele não estava preparado para levar a vida sozinho. Então, foi obrigada a voltar para a casa do pai. Completou 18 anos, Elisa não tinha onde morar e o abrigo conseguiu uma autorização da justiça para que ela permanecesse por mais um ano na casa. Aos 19, deixar o abrigo era inevitável. Sem referência familiar e sem casa, ela começou a trabalhar e alugou um quarto em uma pensão. Um tempo depois, foi viver com uma família, mas não deu certo. Hoje, Elisa mora sozinha em Campinas. Chegava em casa, eu chorava, entendeu? Às vezes eu tinha, assim, o que comer, mas não tinha pessoas para conversar. Então, a pior coisa, eu acho, que é você se sentir sozinha, você se sentir sempre, toda a vida, sempre eu me achei culpada. Então, por que eu nasci? Por que aconteceu tudo isso comigo? Já que era para acontecer tudo isso comigo, então por que eu nasci? Por que eu vim a esse mundo? Para amenizar o desligamento, há 8 anos, uma instituição norte-americana que mantém um abrigo em Campinas implantou a República, uma casa temporária onde os adolescentes dividem as despesas e podem ficar por 6 meses enquanto procuram um outro lugar. A República foi essencial para você quando você saiu da Cidade dos Meninos? Pra mim foi, porque se eu não viesse pra República eu não saberia pra onde ir, não. Na nova casa, eles têm a possibilidade de planejar o futuro, mas ainda fica no ar a insegurança de ter que cuidar da vida sozinho. Como você imagina que vai ser quando você sair daqui? Vai ser um pouquinho difícil, né? Porque não vai ser a mesma coisa. Você chegar, vai ter pessoas para você conversar, para dialogar. Desde quando você vem para cá, você já tem que estar imaginando onde você vai morar, onde você vai ficar. Por mais que seja uma alternativa, a República não é a solução. Os jovens permanecem na casa por pouco tempo e têm que enfrentar a saída pela segunda vez. Mas para esses jovens, o problema não é apenas financeiro. Para Elisa, por exemplo, o que parecia impossível aconteceu aos 23 anos.
ela conheceu Gaspar e Rosana através do psicólogo do abrigo onde morou. A aproximação entre eles permitiu que Elisa sentisse como é o amor de uma família. Já aconteceu tanta coisa na minha vida que não tinha como eu acreditar que alguém pudesse me amar como uma filha, entendeu? Mas dentro de mim eu tinha essa esperança. E até que apareceu eles, que foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a Rússia e o Gaspar. Eu acho assim que é uma idade assim que a pessoa ela não acostuma, completou 18 anos, ela não sabe bem os fatores que vão encontrar lá fora, assim, que nenhum a pessoa que tem 18 anos, ela quer que chegue aos 18 anos logo para tirar carta, fazer. Eu já não penso assim, meus 18 anos eu quero acabar meu estudo, fazer uma faculdade e ser independente, mas eu acho que para isso eu preciso do apoio de uma pessoa. Eu sei que se eu sair daqui sozinha, eu não vou conseguir. Estudo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público revela que casas de acolhimento abrigam mais de 30 mil menores no país, sendo que 35% deles permanecem nos abrigos por um período superior ao permitido por lei, que é de 2 anos. Abandono, violência física, psicológica ou ainda impossibilidade. São essas as causas que fazem crianças e adolescentes viverem afastadas do convívio dos pais em abrigos. No Brasil, mais de 30 mil estão nessas condições. Quase 20% delas já estiveram em situação de rua. No Sudeste, a região que mais acolhe, a maioria é de meninos, de 6 a 11 anos de idade. O holandês Antônio van Nooyen é o fundador do Sítio Agar, este abrigo na Grande São Paulo que atende a 50 crianças e jovens. Mais da metade do dinheiro de manutenção vem de doações. Há 20 anos, o religioso se esforça para dar o melhor para quem chega aqui. Mas ainda assim avalia que este tem de ser o último recurso. Segundo o levantamento recente feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, aqui em São Paulo, 1 em cada 3 menores em situação de acolhimento permanecem em abrigos como este por um período maior que o tempo máximo permitido por lei, ou seja, 2 anos. Isso porque o retorno para a família é bastante complexo, muito difícil, mas não impossível. Sabrina, aos 12 anos, e Vitória, aos 9, já tinham perdido a esperança depois de quase 9 anos no abrigo. Eu pensava que eu ia ficar lá, que eu não ia encontrar minha família, falava que eu ia ficar lá até os meus 18 anos. A primeira coisa que eu pedi para ela foi perdão por tudo. Eu tive que passar pelo que eu passei para mim aprender muita coisa. Eu aprendi bastante com tudo isso. Ser mãe também? Ser mãe também. Lembrava dela? Não, ainda não tinha conhecido. Aí quando eu fui do fora, quando ela saiu lá quando ela abriu a porta, eu fiquei chorando, fiquei muito emocionada. 5.600 crianças e adolescentes sonham dia e noite em ganhar uma família adotiva. Mas quando crescem, começam a perder a esperança. A maioria já passou dos 10 anos. Nessa idade, fica ainda mais difícil encontrar uma família. Nossa reportagem visitou abrigos e mostra agora o que eles sentem e pensam. Oh, que garotão pesado, credo, cara. Você tá cheio de saúde, hein? Vamos ver o que você vai fazer agora. Esse foi. É um abrigo de menores em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Quem chega aqui pela primeira vez se surpreende com a tranquilidade da molecada. Crianças bem pequenas. São crianças abandonadas, maltratadas ou simplesmente negligenciadas. Esses são 5 irmãos. Não apareceu ninguém ainda para adotá-los. Thalita é a mais moça dos 5. Tem só 6 anos. Está há 1 ano no abrigo. Mas são muitos os que chegam aqui ainda bebê. Aí é uma trajetória diferente. Oi, Yasmin. Oi? 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 A Yasmin chegou aqui, ó, 1 mês atrás. Agora ela tem 4 meses. Ela saiu do hospital direto pra cá, muito fraquinha, desnutrida, e foi abandonada pela mãe. Na idade que ela está, há 4 meses agora, logo que a justiça liberar, ela vai ser, com certeza, adotada rapidinho. Crianças recém-nascidas são sempre adotadas facilmente. Quando é que começa já a haver problemas para adoção? Hoje, a partir dos 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. Antigamente era bem menos, né? A partir de 1 ano e 2 anos já não queriam mais. É mesmo? É. Bom, então melhorou até, melhorou, né? Agora até 6 anos. 6 anos. Outro abrigo,
também em São Bernardo do Campo. Mas aqui as crianças são bem maiores e não foram abandonadas apenas pelos pais. Mas você queria ser adotada, então? Queria? Karen e Wellington têm história parecida. Os irmãos estão há 6 anos no abrigo. Você tem agora 14 anos. 14 anos. Você, quando sair daqui, você vai ter 18. Uhum. Então, nesses 4 anos, você não espera mais ser adotada? Você não espera ou você não quer? Eu não espero e eu não quero. Mas nem sempre uma declaração como essa deve ser levada ao pé da letra. As crianças, na verdade, não querem passar por novas decepções. É um mecanismo de defesa. Eles acabam mesmo colocando essa couraça, né? Então, antes de eu ser rejeitado, eu já começo a rejeitar. Para não me frustrar, para não sofrer de novo. Uma forma de alívio são as mães sociais, funcionárias que cuidam das crianças em casas separadas dentro do abrigo. Toda criança aqui tem uma mãe. Tinha tanto amor para dar assim que resolveu espalhar um pouco mais? Ah, eu acho que sim, viu? Isso daqui é um sacerdócio, né? O que move a senhora em cuidar das crianças aqui? Eu disse para elas o seguinte, eu acho que eu dei amor suficiente para meus filhos e precisava encontrar um lugar onde eu podia continuar dando amor, né? A adoção de crianças maiores é tão rara que, quando acontece, é muito festejada. 98% dos casais que pretendem adotar no Brasil não aceitam crianças com mais de 6 anos. Sempre recomendo nos cursos de adoção que visite o serviço de acolhimento, que olhe nos olhos dessas crianças que estão ali, maiores de 5, 6, 7, 8, 10 anos, 12 anos. Olhe nos olhos, mas olhe nos olhos com o coração aberto. Quase 80% dos menores à espera de adoção hoje no Brasil têm mais de 10 anos de idade. Thaís é uma delas. Chegou ao abrigo aos 9, traumatizada com a separação da família. A minha mãe não tinha condições financeiras. Sim. E aí denunciaram. Denunciaram porque havia alguma coisa? Sim, porque maus tratos assim não ao ponto de bater, mas em relação à parte de higiene. Por um bom tempo, Thaís tinha esperança de que a mãe mudasse de vida e tirasse ela do abrigo. Doía pra mim saber que a minha mãe não ia mudar. Sim. Mesmo que doa, eu descobri isso, né? Sim. Infelizmente eu descobri isso. Com o tempo, Thaís achava que seria adotada. Então qualquer pessoa que era meiga comigo mostrava assim, eu gosto de você, eu criava expectativas. Hoje ela tem 16 anos e a vontade de ser adotada se foi. Thaís é grata, acima de tudo, às pessoas em que ela encontrou carinho, as mães funcionárias do abrigo. Quando eu tô triste, eu não preciso abrir minha boca. Elas olham pra mim e ela reconhece. Por que elas reconhecem? Porque elas gostam de mim. Mesmo sem uma família, Thaís é uma menina educada, estudiosa. Daqui a 2 anos, ela sairá do abrigo. E um mundo de possibilidades espera por ela aqui fora. Mesmo que eu sofri, não quer dizer que eu posso ser infeliz pra sempre. Igual eu te falei, as coisas elas não acontecem em vão. Tudo tem um objetivo. Talvez nesse momento a gente não entenda, mas futuramente a gente vai entender. E eu acho que tudo que a gente passou, a gente não deve ter vergonha de falar, que assim a gente possa passar para outra pessoa, que ela possa valorizar mais a sua família e começar a ver o mundo de uma forma diferente. Numa reportagem especial agora, o Jornal do Meio-Dia mostra os filhos que são abandonados pelos pais e vivem em abrigos. A inocência da infância, à espera de um encontro ou talvez até mesmo de uma adoção. Você vai ver que essas crianças deixaram de viver com os pais por causa das drogas e também por causa da violência. E nós fomos lá mostrar o dia a dia desses meninos e dessas meninas. Veja. A cena lembra o pátio de uma escola. Crianças correndo, brincando, mas nós estamos em um abrigo. No condomínio Sol Nascente estão 37 crianças retiradas das famílias por decisão judicial. Meninos e meninas vítimas da violência e de maus tratos. Filhos de lares desestruturados. Só sei que meu pai tá na cadeia, mas não tá lá em casa. Por que seu pai tá na cadeia? Porque ele brigou com minha mãe. Eu não conheço meu pai. E a sua mãe? Conheço. E por que você veio pra cá? É porque... Pode falar. A minha mãe tem doença. E como que é a sua vida hoje, meu bem? Ruim. Por quê? Porque eu tô aqui. O que você queria?
ficar com a minha mãe. Mesmo diante da realidade, a legislação brasileira exige um esforço para que crianças em situação de abandono voltem para as famílias biológicas. Um processo demorado, que pode levar anos sem nenhuma garantia. Foi o que aconteceu com essa menina, abandonada pela mãe usuária de drogas nos primeiros dias de vida. Como é que é uma família de verdade? Eu não sei. Pai, mãe, filha e toda a gente. Por insistência da justiça, o pai tentou acolher a criança, mas ela é especial e precisa de cuidados que ele não pode dar. Voltou para o abrigo pela segunda vez. Já se passaram 6 anos, nenhum familiar quer a guarda. Agora, só adoção. Enquanto os novos pais não vêm, os dias vão. Passo a passo, as crianças aprendem a caminhar sozinhas. Elas se tornam uma grande família. Ajudam a cuidar uma das outras. Os maiores são referências para os menores. Qualquer carinho ou atenção dispensam sorrisos. Meninos tão pequenos com histórias tão intensas. Essa bebê chegou no abrigo há pouco tempo. Ela tem apenas 2 meses e uma história de vida bastante complicada. Muito me custa acreditar que a mãe, ao ver esse sorriso lindo, é uma pena que vocês não podem notar, ela é uma princesa, tenha tido a capacidade de fazer algum mal. Esta criança ainda não pode falar, mas quando puder, com certeza vai fazer a mesma pergunta que todas as outras que estão aqui. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Onde está a minha família? Mais cedo, um menino de 6 anos de idade me perguntou: tia, esta reportagem vai passar na televisão? Falei, vai, meu filho, por quê? Ah, porque meu pai e minha mãe vão assistir e certamente vão se lembrar que eu estou aqui, à espera deles. Elas querem carinho, amor, afeto, colo, né? É isso que elas precisam é disso, né? E nós estamos aqui para fazer esse papel. Tomara mesmo que os pais dessas crianças estejam nesse momento assistindo o Jornal do Meio-Dia e possam mudar de ideia, possam ir lá nesse abrigo, pegar os seus filhos de volta e levar para casa, para que eles tenham uma família, para que eles tenham um pai, para que eles tenham mãe. Para que não aconteça o que aconteceu com aquela criança que chegou aí nesse abrigo aos 2 anos de idade, 6 anos depois, ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem um parente foi lá na tentativa de buscar essa criança e dizer, olha, vem morar com a gente, você vai ter uma família. Lá sim, ela tem uma família, mas ela quer aquele pai, aquela mãe, aquelas pessoas que vão estar se preocupando com ela todos os dias. É duro, é doído, mas é real. É como disse a diretora do condomínio Sol Nascente, o que essas crianças mais querem é amor, carinho, afeto. Eu sou Jaci Pereira, diretora aqui do orfanato. Um orfanato que tem 68 anos de fundação. O orfanato, ele começou com 4 crianças, ficaram órfãos, e por elas ficarem órfãs, o pastor Manuel Joaquim, aí acolheu essas crianças, que é o fundador do orfanato, pastor Manuel Joaquim. E dentro de pouco tempo tinha muito mais crianças, então ele foi e registrou a obra. O orfanato ficou registrado em 16 de outubro de 1950. Eu, Claudemir Souza Santos, cheguei aqui com meu irmão Anderson, aqui no orfanato evangélico. Tive problemas em casa. O orfanato evangélico me acolheu desde, que eu posso dizer, do meu nascimento. Onde eu entrei aqui com 8 meses de nascido e saí daqui com 17 anos. Naquela época, as crianças só vinham órfãos. Só foram recebidas crianças órfãos. E foi muito órfãos que passaram. Crianças que foram abandonadas pelos seus pais, outros que os pais envolvidos com drogas, com tantas coisas erradas. E aqui esse local, esse orfanato, essa casa de passagem, né, que é mantida pela nossa Igreja Assembleia de Deus e lógico por tantas pessoas que se doam, e em especial a nossa irmã Jaci, missionária Jaci, que tem dedicado
mais de 20 anos da sua vida, está aqui coordenando esse trabalho. É uma história de décadas, né? E agora chegou a nova história, que em 2009 surgiu a reorganização. Então o governo federal, ele colocou para organizar o que se chamava orfanatos. E não só orfanatos, como asilos, como outras instituições iguais. E os orfanatos hoje, não esse daqui, todos não podem mais ser chamados de orfanatos. Então por isso o orfanato hoje tem um novo nome, uma razão social, que é Centro Evangélico de Apoio e Acolhimento Cidade de Refúgio. Esse é o novo nome do Orfanato Evangélico das Assembleias de Deus. Como no caso eu saí daqui com 17, eu fui para o acolhimento da minha mãe. Fui para o acolhimento da minha mãe, que foi onde eu com 17 anos, ela me encontrou. No caso, um padrasto meu teve aqui, conseguiu me encontrar. Aí foi quando a justiça decidiu que a gente fosse morar com nossos pais. A partir daí a minha vida começou a andar para frente com os ensinos que eu tive aqui no orfanato evangélico. Eu pude ali colocar em prática aqueles ensinamentos. Hoje a gente pode ver algumas crianças, lógico, hoje jovens, que já passaram por esse orfanato, hoje estão empregados, estão dando bons testemunhos na sociedade e prestando um grande serviço, né? Nós temos um espaço muito bonito, muito grande, são 20 mil metros quadrados de área e nós temos construído muitas casas. Então nós começamos a fazer um trabalho que nós fazemos com a sua doação, com a sua oferta. Esse trabalho não tem participação nenhuma do governo, nenhuma de ninguém, é da oferta, é do crente assembleano. E esse trabalho, as crianças que já estão em situação de risco, ela vem e passam o dia aqui, mas não passa o dia tipo uma creche, que uma creche só trabalha 4 horas ou 6 horas por dia. Aqui esse trabalho não, eles trabalham, eles ficam aqui de domingo a domingo, se eles tiverem necessidade, essa família tiver necessidade, traz qualquer dia da semana, e fica a semana e os domingos e feriado, eles passam um dia aqui, são crianças que passam um dia aqui, criança de família muito necessitada, e nós não cobramos nada para eles, nem as fraldas eles trazem, porque tudo isso vem de você,